Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que fazem as nossas atividades pela parte da noite. Eu me chamo Ana Carolina, sou professora do primeiro ano. Hoje, dia 10/8, a gente inicia mais uma semana de aula. Vamos conhecer os nossos temas das nossas aulas de hoje? Olha só, eu tenho para vocês língua portuguesa, nós vamos trabalhar receitas. Lembrando que nós estamos hoje, dia 10/8, iniciando o nosso novo volume, é aquele volume 3, né? Os nossos livros, eles são divididos em volumes 1, 2, 3 e 4. Cada bimestre a gente trabalha um. Nós trabalhamos o primeiro bimestre, nós trabalhamos o volume 1. Quem lembra o nome do nosso amigo? Era o Serelepe, né? No volume 2, a gente já trabalhou com o Sabichão. E hoje nós vamos iniciar o nosso volume 3. O volume 3 vai ser o Amorico. Olha só ele que bonitinho. Então, nós vamos iniciar com o livro 3. Tá bom, papai e mamãe? Atenção! Terceiro livro. Onde é que eu vou saber que é? Volume 3. Tá bem no cantinho aqui, tá bom? Então, assim, vamos iniciar no conteúdo. Nós vamos trabalhar língua portuguesa, receita, lá na página 2, 3 e 4. Também vamos trabalhar geografia. E em geografia, a gente vai trabalhar direito à moradia. Vamos falar sobre moradia, o nosso volume em geografia, o nosso conteúdo. Artes, a gente vai trabalhar a cidade. Jogos teatrais 2. Lembra que a gente trabalhou jogos teatrais 1 lá no segundo bimestre? Pois é, agora a gente vai trabalhar o 2, tá bom? Lá na página 34 e página 35. Vamos lá começar a nossa aula? Então eu trouxe aqui uma receita para vocês, massinha de modelar caseira, e aí a gente vai ter o passo a passo. Lembrando que eu sei que muitos de vocês já tentaram fazer massinhas em casa, mas hoje a proposta do nosso livro também é falar sobre massinha. Mas olha só, vamos começar com a nossa troca de ideia, que é lá na página 2, tá, meus amores? Na página 2, a gente tem a troca de ideias. O que é que vocês estão vendo aí nessa imagem? Fala para ti que eu quero ouvir aí. Vamos lá. O que vocês estão vendo na imagem? É uma fazenda, não é isso? É um estilo de fazenda. Quais são os animais que você pode encontrar aí nessa fazenda? Quem que vocês veem aí? A gente tem um cavalo, porcos, galinha, patinhos, né? A dona Pata e os seus patos. Quem mais? Os pintinhos comendo minhoca. Quem mais? A vaquinha lá atrás, não é isso? O que vocês acham que é esse cenário aqui? O que vocês estão, o que vocês acham que é este cenário? É uma cidade? É uma casa? É o quê? Ela parece um sítio, né? Uma fazenda, não é isso? Que você vê assim, os patinhos na lagoa, né? Muito verde, muitas flores, muitas árvores, grama. E aí a gente vê a casinha da galinha no cantinho. Tem o espaço lá para o cavalo do outro lado. Tem roupas estendidas, né? E lá do outro lado a gente consegue ver o campo, onde tem a vaquinha, tem uma casa para pessoas. Então, essa imagem, ela reflete o quê? Ela dá a ideia de uma fazenda, certo? Então, olha só, você já brincou com massinha? O que mais você gosta de moldar? Uma outra característica que a gente consegue encontrar
aí nesta imagem é a massinha. Lembra que quando nós trabalhamos em artes, né, os desenhos de imagens, né, o movimento dos desenhos, a gente falou que tem desenho, tem animações que é feita através de desenhos, vários desenhos, e aí a gente consegue ter aquele movimento. E aí a gente falou um pouquinho sobre os filmes e desenhos que são feitos de várias formas. Uma das formas que a gente também consegue encontrar de animação, desenho e animação, é o desenho de massinha. Você percebe que é um desenho, os movimentos é de massinha, como se fosse criado com massinha, certo? Então aqui no nosso livro a gente também vai ter esse desenho feito com massinhas. Já que a gente falou tanto em massinhas, e eu sei que vocês gostam de brincar de massinha, porque na educação infantil lá, né, até ano passado, eu acredito, vocês ainda tinham contato com massinha, massa de modelar. Então, hoje nós vamos aprender a fazer massinha caseira. Quem já sabe, parabéns. E quem não sabe, a gente vai fazer uma forma diferente. Vamos lá? Seguindo aqui a nossa atividade, eu trouxe para vocês a receita da massinha. Então, o que nós vamos precisar? No nosso livro aí, diz assim, ó, observe as imagens do texto a seguir, de que assunto você acha que ele vai tratar. Nós falamos sobre isso, né? Agora acompanhe a leitura que o professor fará desse texto. Então, a tia Ana vai fazer a leitura do texto, só que a gente não vai fazer só a leitura. A tia Ana vai construir aqui a massinha representando o texto que a gente está vendo. Então, olha só, para a gente fazer a nossa massinha, o nosso livro diz que a tia Ana precisa de 4 copos de farinha de trigo, são esses 4 aqui, 1 copo de sal, 1,5 de água. Eu preciso de 2 colheres, uma colher de sopa é essa aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é a colher de sopa. E aí eu preciso de 2 colheres de sopa, tá aqui, tia Ana separou. Vou precisar de um corante, esse corante a tia Ana tinha em casa e eu vou utilizar ele, certo? Então, bora lá. Para começar, lá na página 4, a gente vai ter o passo a passo, que é esse aqui, meus amores. Ó, vocês estão vendo o passo a passo? Esse passo a passo aqui nós vamos fazer agora. Então, vamos lá. Primeiramente, ele diz o quê? 4 copos de farinha de trigo. Então, a tia Ana vai usar os 4 copos de farinha de trigo aqui, ó. Coloquei, certo? Tia Ana colocou os 4 copos de farinha de trigo. O segundo passo, aquele segundo quadrinho que tem um número 2, o que tá pedindo para colocar? 1 copo de sal. Tia Ana também já colocou o copo dela de sal. E aí no terceiro quadrinho tá pedindo o quê? 2 colheres de sopa de óleo. Então, essa aqui, ó, meus amores, essa aqui, tia Ana também vai misturar. Coloquei. E aí ele pede, no quarto quadrinho, que nós façamos a diluição do corante na água. Então, ó, o óleo desceu todo e aqui eu tenho o corante. Então, eu vou utilizar o meu corante aqui, bastante, deixa a tia Ana colocar, porque o corante, eu não preciso dizer assim, quantas gotinhas você vai pôr. O corante, ele vai representar a cor que você quer, ó. Pessoal, tá ficando vermelhinho? Então, tia Ana vai pôr mais, deixa eu colocar mais, o negócio aqui é difícil de sair. Então, conforme a tia Ana vai colocando, ele vai ficar mais forte. Misturei, ó, ficou um vermelho bem forte. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar aqui, ó. Olha que legal.
Misturei, foi tudo. Tia Ana vai mexer. Vamos mexer, porque mexer tá lá no sexto quadrinho, que a gente precisa mexer. Misture todos os ingredientes. É isso que no sexto quadrinho tá pedindo, que a tia Ana misture todos os ingredientes. Então, ó, olha como tá mudando. Que cor era a nossa massa? Branco, né? E agora ela tá ficando rosa. Eu gosto de rosa, gente. E aí, tá começando a ficar legal, ó. Tia Ana vai misturar. Calma aí que eu vou já pegar. Eu só tô fazendo assim que é pra terminar de misturar o óleo. E ó, todo o branco tá sumindo e tá ficando rosa. E olha que eu coloquei bastante corante e ele ficou rosa. Ó, eu consigo ver desse lado que ainda tem trigo solto. Então, mistura mais um pouquinho. E agora que eu tô conseguindo tirar ele, tia Ana vai pegar com a mão. Olha aqui. E aí eu vou por aqui, ó. Ó, conforme a tia Ana vai misturando, ele vai mudando de cor. Olha só que legal. Isso aqui, meus amores, vocês precisam mexer bastante até ele ficar bem homogêneo, não ficar mais colando nas mãos e nem na mesa. Mas isso é conforme a gente vai mexendo. Quanto mais a gente mexe, é o período que ele tem para não colar. Então, assim, fiz isso aqui, você pode estar fazendo com várias cores. Várias cores. A tia Ana trouxe apenas a cor rosa, ou seja, eu só tinha um corante em casa, que era o corante vermelho. E aí a gente vai deixar ela descansar um pouquinho, porque olha só, no quadradinho 7 diz assim: amasse com as duas mãos até chegar na consistência ideal. Faça diferentes cores e mantenha as massinhas guardadas em recipientes fechados. Então, vocês têm que deixar elas num recipiente fechado. Por que, tia Ana? Porque se vocês deixam ela no recipiente aberto, como ela é comestível, ela não vai durar muito tempo. Então, quanto mais vocês deixarem ela num recipiente fechado, melhor vai ser. Ó, aqui a tia Ana vai terminar de fazer ela, faz ela em casa, ela precisa pegar consistência, eu vou colocar mais trigo até ela ficar bem legal. E aí, vocês vão poder brincar, faz em casa, dessa forma que a tia Ana tá fazendo aqui, e aí você vai chegar ao ponto. Então, isso que a gente fez foi uma receita. Não esqueça, passo a passo. Primeiro a gente tem os ingredientes, depois a gente tem a sequência e em seguida a gente vai ter o nosso objetivo, que é a questão da organização do produto, do que você fez. Então, essa é a sequência da nossa receita. Faz em casa, testa aí e envia para a tia Ana, que eu quero ver a foto de todas as massinhas que vocês fizeram em casa, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Oi, pessoal, tudo bem? Na nossa aula de geografia, como eu tinha apresentado para vocês, a gente vai trabalhar um pouquinho da relação referente, né, à moradia. Para isso, para iniciar esse nosso conteúdo, a tia Ana trouxe aqui para vocês um poema. Eu vou ler um poema para vocês. Esse poema aqui, ele é da Ruth Rocha. O poema fala assim: o direito das crianças. Nós já conversamos que vocês, crianças, têm direito ao quê? A uma família, tem direitos aí à escola, tem direito à proteção. O que mais que vocês têm direito? Tem direito o quê?
a uma boa alimentação, a saúde. Então, tudo isso vocês têm direito. Então, aqui no poema da Ruth Rocha, a gente vai conhecer um pouquinho, né, do que é o direito da criança. A tia Ana vai ler para vocês. Aí os meninos vão deixar na tela para vocês irem acompanhando aí também, certo? Olha só. O direito das crianças, da Ruth Rocha. Toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos da criança todos têm de respeitar. Tem direito à atenção, direito de não ter medos, direito a livros e a pão, direito de ter brinquedos. Mas criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir, ver uma estrela cadente, filme que tenha robô, ganhar um lindo presente, ouvir histórias do avô, descer do escorregador, fazer bolhas de sabão, sorvete se faz calor, brincar de adivinhação. Então, uma forma ilustrativa e bem carinhosa, a Ruth Rocha fez esse poema com direitos e deveres da criança. Então, vocês podem ver que lá no poema ela cita várias coisas e uma das coisas que ela cita é o quê? É a questão de ter, vou colocar nesse lado aqui que eu consigo ver direitinho todo desde o início, tá? Ó, toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo. Quando ela fala isso, é a questão do ambiente, que a criança tem que estar protegida. Quando ela diz assim, ó, contra os rigores da vida, também a questão dos perigos, noções, né, de coisas ruins que acontecem com crianças. Então, todas as crianças têm o direito, né, de ter essa proteção. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar. Olha só, um dos direitos, um dos principais direitos que vocês têm é do nome. O nome, toda criança, ao nascer, ela precisa ser registrada. Lembra que nós falamos sobre o registro da minha vida? Lembra? E nós falamos dos registros, os documentos que todas as pessoas precisam ter, os documentos que vocês têm quando criança. E um dos documentos principais que vocês têm ao nascer é o registro de nascimento, ou seja, está registrando que você nasceu. Aquilo ali dá nome a você. Legalmente você consegue fazer muitas coisas através daquele registro, né? Não só significa que você tem um nome, mas ele também socialmente vai te ajudar a adentrar em outras situações da vida, te ajudar a se organizar na vida. Então, olha só, tem que ter nome, criança tem que ter lar. Infelizmente, é uma realidade, isso não está fora da nossa realidade. A gente sabe que tem muitas crianças que moram na rua, não é isso? E também tem aquelas que não moram na rua, mas moram em situações, né, de risco, em situações não tão boas quanto as nossas vidas, quanto a criança de fato merece. Tem crianças que são maltratadas, crianças que não são alimentadas. Então, tudo isso reflete aqui no texto da Ruth Rocha, ó. Ter saúde e não ter fome. Toda criança tem direito à saúde, como a tia Ana falou no início. Uma das coisas que vocês têm direito é a saúde, ter acesso à saúde. Ter segurança e estudar, ou seja, esse momento em que nós estamos da pandemia,
as escolas não estão funcionando, não é isso? Mas elas não estão funcionando como? Não estão funcionando para os alunos irem até a escola, mas é obrigatoriedade do Estado, município e até mesmo das escolas particulares, como é o caso de vocês, ela fornecer os conteúdos, as atividades, mesmo não sendo da mesma forma que é quando estão nas aulas presenciais. A escola ela não pode se negar, né, de deixar conteúdos, de apresentar os trabalhos, ela não pode se negar de ensinar a vocês. A escola mesmo, em plena a pandemia e todas as dificuldades que nós temos, nós precisamos continuar fornecendo conhecimento a vocês, mesmo que seja dessa forma que nós estamos fazendo agora, tia Ana aqui gravando e vocês em casa recebendo os conteúdos, né, fazendo as atividades. Então, é um direito de vocês ter isso aí. Um outro direito que a gente pode estar conversando é a questão aqui, ó, ter segurança, a questão da segurança, proteção. Como a tia Ana falou, tem crianças que moram, né, em situação de risco. O que seria isso, tia Ana? Às vezes, né, moram com pessoas desconhecidas, acabam deixando a criança só em casa. É uma situação de risco, porque vocês não podem responder pelos atos de vocês ainda. Então, é uma situação de risco, né? Deixar na rua, abandonado, é uma situação de risco. Então, vocês precisam ter segurança, né? Uma coisa assim que você pode dizer que é de social, né? Você deixar uma criança perto de uma piscina sozinha, sabendo que ela não sabe nadar, é uma situação de risco. Porque se aquela criança cai na piscina, ela pode se afogar. Eu como adulta, sei que aquela criança não sabia nadar. Então, se eu deixei ela, faltou a parte que eu dei o direito dela de ter segurança. Vocês conseguem entender isso? Outro item que tem aqui no poema não é a questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos da criança todos devem respeitar, todos nós temos que respeitar os direitos das crianças. Mas criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir. Então, assim, vocês também, além dos direitos de estudar, a saúde, vocês também têm direito de quê? Vocês vão ter direito à diversão. Vocês precisam brincar. É algo que não pode ser tirado de vocês, porque brincar faz parte do desenvolvimento de vocês. Eu tenho aqui, mas criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar e ter lápis de colorite. A Ana já falou. Ver uma estrela cadente, filme que tenha robô, ganhar um lindo presente e ouvir histórias do avô. A gente aprende muito com as pessoas mais velhas, isso é fato. Descer do escorregador, fazer bolhas de sabão, sorvete, se faz calor e brincar de adivinhação. Então, como a tia Ana falou, vocês têm direito à diversão também, não é isso? Então, olha só, falando um pouquinho sobre isso, a gente vai falar, vou falar um pouquinho sobre todos os direitos de vocês, os direitos que vocês têm. Então, nossa aula de geografia de hoje é para apresentar o nosso novo conteúdo, que vai falar sobre os direitos da criança, certo? Então, é isso, fiquem com Deus e até a próxima aula. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 10/8, a gente inicia a nossa aula de artes. Segunda-feira, a gente tem aula de artes. E para isso a gente vai utilizar, né, o nosso volume único. Lembrando, tá, que a gente iniciou o terceiro bimestre com o terceiro volume. Mas artes e empreendedorismo, eles são volumes únicos, então a gente dá continuidade a usar eles. Então nós vamos trabalhar lá na página 34 e 35, o nosso conteúdo é esse aqui. E aí eu trouxe para vocês duas imagens, né? No livro a gente tem duas imagens. A primeira
primeira imagem, que é essa que a tia Ana está mostrando aqui. O conteúdo que nós trabalhamos é a cidade, que é o nome do nosso capítulo, e o conteúdo é Jogos Teatrais 2. Então, olha só, trouxe aqui uma imagem. Essa imagem, ela é um quadro. Quem fez esse quadro é uma brasileira que viveu há muito tempo antes de vocês. E o nome dela é Tarsila do Amaral. Olha aqui, ó, Tarsila Amaral. E o nome desse quadro é Morro da Favela. Esse quadro é um quadro de 1924. E é um quadro, uma pintura, né, de óleo sobre a tela. Então, assim, esse aqui é uma das imagens. O que a gente pode falar um pouquinho sobre essa representação aqui na tela? Ela vai falar, o nome do quadro é sobre Morro da Favela. Então, nitidamente a gente consegue ver. Quando nós falamos em favela, morro, essas coisas, a gente já assimila ou já lembra, né, de casas, ó, muito próximas uma à outra, tá vendo? Como tá na tela também. Você pode olhar aí no seu livro, tá? Acompanha aí direitinho. A Ana tá mostrando aqui, mas vocês podem continuar olhando aí. E aí vocês conseguem compreender que casinhas muito coladas uma à outra. Você vê que o chão não é um piso, é uma superfície lisa, não é como se fosse ruas, né? Você vê que são há várias lombadas, assim, de morrinhos, né? A terra não é uma superfície lisa. Nós temos cachorros, crianças brincando, o cachorro no meio do pessoal. E aí a gente também consegue assimilar aqui pessoas, né? Pessoas, e a cor dessas pessoas, você consegue compreender bem, ou aí de pertinho do livro de vocês, são negras, ó, a gente consegue ver. Por quê? Porque a maioria das vezes, na maioria das vezes, as pessoas que moram em favelas são pessoas negras, da cor escura, né? Cores negras, são pessoas pretas. Então você consegue ver aqui nessa imagem da Tarsila do Amaral. E aí eu tenho uma outra imagem do Heitor dos Prazeres. Essa tela dele aqui também, ela é de óleo sobre a tela e ela já é um pouquinho, ó. A da Tarsila do Amaral, ela é de 1924, ou seja, bem mais antiga que a dele, porque a dele é de 1965, já é mais atual. Tanto é mais atual que você consegue ver uma coisa aqui interessante. A gente já consegue ver rua, não é isso? E o nome da tela dele, deixa eu ver se eu coloco aqui, favela, ó, tá bem aqui, favela, tá aí do ladinho do livrinho, é favela. Ou seja, a tela da Tarsila do Amaral e a tela do Heitor dos Prazeres é a mesma coisa, tá referindo-se à favela. E aí a gente também consegue ver aqui na tela dele a questão das casas muito próximas, ó, as casas é uma referência quando você fala em favela, casas muito próximas uma da outra. E também quando a gente fala sobre morro, por quê? Porque vai subindo ou vai descendo, né, ó, você vê que a gente vê as primeiras casas aqui na rua e acima, né, você consegue ver atrás, aliás, que as casas vão subindo. Ou seja, está se referindo a um morro. Nessa aqui imagem, a gente também trabalha as baianas, a gente consegue ver mulheres na rua, com bacias na cabeça. O que mais que a gente consegue ver aí? Tem caminhão, pessoas, né, carregando itens, objetos em caminhão. E pessoas penduradas, tem bicicleta, pessoas caminhando, tem gente que você consegue ver as pessoas dentro do comércio, da casa. Então aqui a gente já consegue ver rua, né? Consegue ver automóveis, né? Carros, bicicletas, que é diferente do da Tarsila do Amaral. Olha aqui, ó, desculpa. No da Tarsila do Amaral a gente já não tem essa compreensão. A gente consegue ver animais, né? Um pouco da natureza e as pessoas, você consegue ver pessoas descalças, é bem mais
mais antigo e mais simples mesmo do que a dele, que a gente já consegue ver as pessoas, até os calçados, ó, a gente consegue compreender. Então, agora é a vez de vocês. Então, olha só, no nosso Aprender é Divertido, nós vamos ter aí, ó, imagine como vivem as pessoas dos quadros de Tarsila do Amaral e de Heitor dos Prazeres. Vamos criar uma cena juntas. O que vocês irão fazer? Nesse espaço em branco, vocês irão criar uma cena, né, uma pintura, uma tela referente como o Heitor dos Prazeres e a Tarsila do Amaral fizeram, que é sobre a favela. Então vocês irão criar. Você pode escolher qual dos dois você quer representar, se você quer representar o da Tarsila do Amaral ou se você quer representar o do Heitor dos Prazeres. E aí você vai fazer aqui, ó, o seu desenho, certo? Feito o desenho, você pode estar enviando, fazendo seus registros e enviando para a tia Ana. Eu quero aproveitar aqui que a nossa aula, para conversar um pouquinho com vocês. Eu recebi algumas cartinhas, eu recebi do Vinícius semana passada e agora eu tenho mais duas aqui para me ler. Eu recebo, só que no dia que a cartinha chega, geralmente a tia Ana já gravou as aulas, então a gente deixa para o próximo dia de gravação. Então eu vou ter aqui a da Tarsila, olha que coincidência, não é a Tarsila, é a Tarsila né? Não é a Tarsila do Amaral, mas é a Tarsila. E eu trouxe aqui a cartinha que ela fez com muito carinho. Olha só, vou ler, é o telegrama da Tarsila, ó. Tia Ana, querida tia Ana, te amo de coração e também amo minha escola. Saudades. Lembrando que a gente está falando sobre telegramas e eles são mensagens curtinhas, não precisa ser muito conteúdo. Então, ó, Tarsila, um beijo para você. A tia Ana tá com muita saudade de vocês. A tia Ana fica muito feliz quando recebe as fotos de vocês, quando recebe as cartinhas de vocês, tá bom? A tia Ana fica muito contente. A tia Ana também espera que logo a gente possa se encontrar e se ver aqui na nossa escola, que a gente possa ter, né, um pouco de conversa, já que quando a gente retornar, a gente ainda não vai poder estar se tocando. Também eu tenho aqui a cartinha da Mariana. Olha só, a Mariana também foi muito criativa na cartinha dela. Lembrando que é telegrama, palavras curtinhas, frases curtinhas, e a gente tem aqui, ó. Olá, querida professora. Aqui quem fala é a Mariana. Estou com muita saudade e espero que você esteja bem. Obrigada, Mariana. Beijos, ó. Tia Ana tá com saudade de você também, tá bom? Eu espero que a gente possa se encontrar. Eu espero que você também esteja bem. Você, seu irmão, tá bom? E aí, tá ajudando a mamãe em casa? Fala pra tia Ana, manda foto do que vocês andam fazendo aí em casa, que a tia Ana fica muito feliz de receber. Também recebi fotos do Heitor fazendo atividade. Heitor, ó, beijo pra você. Sara e Rebeca lendo, muito legal o vídeo de vocês lendo. A tia Ana fica muito feliz. Da Emily Kate, que também manda as atividades dela, as fotos dela. Eu fico muito feliz de saber que vocês estão evoluindo, que vocês estão alcançando o nosso objetivo, mesmo através das aulas remotas. Tá bom? Nossa aula encerra por aqui. Eu vejo vocês na próxima aula. Tchau!